Simone Weber, diretora do Centro Sinodal de Ensino Médio Doroteia Schiffer, e este é o podcast da Escola alusivo à Páscoa. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Estamos novamente vivenciando o período da Páscoa em tempos de pandemia. No ano passado, neste período, imaginávamos um tempo de isolamento muito mais breve, uma volta às aulas e à normalidade logo em frente. Sabemos hoje que não foi assim, e também entendemos que a volta à normalidade, no sentido de não precisarmos observar o distanciamento social, ainda levará um tempo maior do que gostaríamos. A celebração da Páscoa é o momento principal do ano na vida de um cristão, porque lembra do propósito maior da vinda de Jesus ao mundo, do grande presente dado a nós, com o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. A Páscoa, para o cristão, é tempo de pensar em vida e morte. E neste tempo de pandemia, como comunidade escolar, tivemos perdas. Do professor Newton Macedo, de familiares e amigos, de professores, funcionários, pais e alunos. Mas, essencialmente, este é um tempo de celebrar a vida, de ser grato a Deus pelo mistério da vida neste planeta e no universo. Tempo de lembrar que o bem vence o mal e a humanidade evolui. Percebo a maravilha neste relato. Em meados do século XX, o mundo foi assolado pela Segunda Guerra Mundial, em grande parte protagonizada pela Alemanha, imbuída de ideias totalitárias e de superioridade racial. Vejam como comprar ideias prontas pode ser perigoso. No início da Segunda Guerra, a Grécia foi invadida pelas forças do Eixo. Na cidade portuária de Tessalônica havia uma comunidade judaica florescente e próspera, que contava com aproximadamente 55 mil membros. No final da guerra, restavam cerca de 2 mil. A grande maioria foi levada para o campo de concentração de Auschwitz e assassinada logo ao chegar, não sem antes ser humilhada, saqueada e exposta a muito sofrimento. Hoje, o mundo é assolado por uma pandemia causada por um vírus que já matou cerca de 2,82 milhões de pessoas no mundo, dentre essas 322 mil brasileiros, deixando todos nós enlutados. Da comunidade judaica sobrevivente em Tessalônica nasce um descendente, Albert Bourla, atualmente CEO da Pfizer, uma empresa farmacêutica multinacional com sede em Nova York, Estados Unidos. A BioNTech, por sua vez, é uma empresa alemã criada em 2008 por um casal de universitários alemães de origem turca. A Alemanha do pós-guerra, num esforço para nunca mais repetir o que aconteceu na Segunda Guerra, abriu suas fronteiras para a imigração, deu oportunidades a pessoas de diferentes origens étnicas de estudar, trabalhar e empreender, dando chances também aos seus cidadãos de conviver com as diferenças de cultura, de cor, de motivos de quem imigrou para ter deixado o seu país de origem, no intuito de enterrar de vez a ideia de superioridade racial. Todos somos humanos, todos somos iguais, todos somos Homo sapiens. A parceria entre a Pfizer e a BioNTech deu origem à primeira vacina para combater o coronavírus, ainda dentro do ano de início da pandemia. Um feito extraordinário em termos de tempo para a produção de uma nova vacina. O meio científico, apoiado pelas diferentes nações, deu um exemplo de parceria, de trabalho em conjunto, de cooperação, muito significativo da capacidade humana de se unir para sobreviver, para poder usufruir da vida. Também é significativo
que as empresas parceiras que produziram a primeira vacina contra o coronavírus a ir para o mercado seja, de um lado, capitaneada por um descendente de sobreviventes do Holocausto e, de outro, por um casal de descendentes de imigrantes que foram acolhidos por um país que se esforça para não esquecer e não repetir ideias de totalitarismos e superioridade racial. Por fim, é uma produção da ciência, do conhecimento científico, que neste momento literalmente proporciona que a vida, que é a vacina, vença a morte, que é o coronavírus, para um número significativo de pessoas. Mesmo que fosse apenas uma, já seria demais. Mas produção de conhecimento nos reporta a educação. Fernando Savater, importante intelectual espanhol, que já produziu uma extensa obra que abrange diversas áreas do conhecimento, como a ética, a educação, a política e a literatura, dentre outras, na sua participação no Fronteiras do Pensamento, ressaltou a importância decisiva da educação no estabelecimento de uma visão democrática de mundo. Esse trecho da fala dele encontra-se no e-book 11 ideias do Fronteiras do Pensamento para compreender o mundo atual. Diz Savater: há 3 virtudes ou conjuntos de virtudes que seria importante reforçar em nossos educandos. Em primeiro lugar, a coragem. A coragem de viver, porque todos enfrentamos a perspectiva da morte, as dificuldades, as ameaças. Sem coragem não se pode viver, e não se pode, sobretudo, viver eticamente. Sem coragem, uma pessoa virtuosa não saberá exercer suas virtudes. Reforçar a coragem, algo nada fácil, é parte fundamental da educação ética. Coragem para poder viver e generosidade para poder conviver. Conviver sempre exige, de alguma maneira, ceder. Todos nós acalentamos na infância um sonho de onipotência que aos poucos vai se desfazendo conforme percebemos que somos apenas um entre muitos, cada um com seus objetivos. A convivência com os outros é sempre um pouco dolorosa, sempre um pouco frustrante. Nem sempre podemos fazer o que queremos, precisamos limitar nossos desejos no choque com os demais. Precisamos de generosidade para suportar os desejos alheios e para ajudar também a quem não pode cumprir suas próprias expectativas sociais e necessita de apoio. Coragem para viver, generosidade para conviver e, por fim, prudência para sobreviver. A vida é cheia de armadilhas, dificuldades e riscos. Fazer o bem é muitas vezes arriscado e de nada serve o martírio sem algum proveito. É preciso manter esses três grupos de virtudes imprescindíveis na sociedade: coragem para viver, generosidade para conviver e prudência para sobreviver, diz Savater. Neste momento, realmente são as principais virtudes que precisamos. Coragem para viver, usufruir da vida que temos como podemos, estudando, trabalhando, descansando, nos distraindo, convivendo com as pessoas que moram conosco e, com a ajuda da tecnologia, alcançando quem não podemos conviver presencialmente agora. Generosidade em todos os sentidos, também ao ser solidário com quem precisa. Prudência. Agora, usar máscara, lavar as mãos, álcool em gel e não promover, frequentar ou apoiar aglomerações. Sigamos firmes, dando graças a Deus pela vida. Uma feliz e abençoada Páscoa a todos.